Você vai aprender física, eu garanto. Água e acetona possuem calores específicos respectivamente iguais a 1 e 0,5 caloria por grama grau Celsius. Em um experimento, uma massa M de água absorve uma quantidade de calor Q. Em outro experimento, a mesma massa M de acetona absorve a mesma quantidade de calor Q. A variação de temperatura sofrida pela água é... Presta atenção que essa questão é bem simples. Ele fala que a quantidade de calor transferida para a água e para a acetona é a mesma. Então eu venho aqui e começo dizendo isso. Q da água, aqui a G, igual a Q da acetona, que é a acetona, né? A massa de água ele chamou de M. O calor específico da água foi dado em unidades de caloria por grama grau Celsius, vale 1. E aí, esse calor recebido pela água vai produzir uma variação de temperatura que eu vou chamar de variação de temperatura da água. Na acetona, a massa que recebe calor também vale M. O calor específico da acetona é 0,5 na mesma unidade aqui, caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura da acetona eu vou chamar de ΔT da acetona. Perceba que não importa qual o valor da massa, como ela está multiplicando nos dois lados, eu posso simplificar. E aí eu tenho que a variação de temperatura que a água vai sofrer é igual a metade da variação de temperatura que a acetona vai sofrer. Simples assim. Como o calor específico da água é o dobro, a variação de temperatura vai ser a metade. Então, como ele pergunta, a temperatura sofrida pela água é metade da variação de temperatura sofrida pela acetona. A alternativa correta, letra D, de detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um processo industrial, duas esferas de cobre maciças A e B, com raios RA igual a 16 centímetros e RB igual a 8 centímetros, inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, permaneceram em um forno muito quente durante períodos diferentes. Constatou-se que a esfera A, ao ser retirada, havia atingido a temperatura 100 graus Celsius. Tendo ambas recebido a mesma quantidade de calor, a esfera B, ao ser retirada do forno, tinha temperatura aproximada de... Diz na questão que a quantidade de calor recebida por A é igual à quantidade de calor recebida por B. E tanto para A quanto para B vai haver uma mudança de temperatura, então o calor sensível é medido por M de A, C de A, variação de temperatura de A, M de B, C de B, variação de temperatura de B. Como os materiais são iguais, então o C de A e o C de B também vão ser iguais. Eu posso então simplificar. Como eu peço quanto é de temperatura final para B, sabendo a temperatura final de A, o que eu preciso é descobrir a massa de A e B, ou pelo menos uma relação entre as massas A e B. Porque quando eu escrevo aqui, olha só, massa de A vezes variação de temperatura de A. A terminou com 100 graus Celsius, tendo começado com 20. Isso é igual a massa de B vezes a temperatura final de B, que é o que eu estou procurando, vou chamar só de T, T de B, menos a temperatura inicial de B, que também foi 20. Percebe que eu preciso, para achar T de B, dos valores de M de A e de M de B, ou pelo menos uma relação entre eles? E como é que a gente encontra essa relação? Simples. A questão fala que são duas esferas que são maciças e de cobre, então são do mesmo material. Logo, tem a mesma densidade no início do processo em que estão com a mesma temperatura. Se tem a mesma densidade,
eu tenho que massa de A sobre volume de A é igual a massa de B sobre volume de B. Aqui a gente vai precisar da matemática para que você lembre que o volume da esfera é dado pela expressão 4/3 de π que multiplica o raio ao cubo. Eu tenho os valores dos raios, então é só substituir. Eu tenho que a massa de A sobre o 4/3 de π vezes o raio de A, eu tenho aqui 4/3 de π vezes o raio de A, que é 16 centímetros, isso está ao cubo, é igual a massa de B sobre 4/3 de π vezes o raio, que é 8 centímetros ao cubo. Como tem centímetro nos dois lados, não há problema, eu posso trabalhar com centímetros. 4/3 está multiplicando no denominador nos dois membros, eu posso simplesmente simplificar. 16 ao cubo está dividindo no primeiro membro, eu posso passar multiplicando por segundo. Então eu fico que a massa de A é igual a 16 ao cubo vezes a massa de B, tudo isso dividido por 8 ao cubo. Como eu tenho os dois, tanto no numerador quanto no denominador elevado ao cubo, eu posso escrever isso aqui assim, ó, coloco entre parênteses, faço a fração 16 sobre 8. E ambos estão ao cubo, então eu escrevo aqui fora do parênteses ao cubo, isso vezes a massa de B. Então a massa de A vai ser igual a 16 dividido por 8 dá 2. 2 ao cubo vezes a massa de B. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes a massa de B. Pronto. A relação que a gente queria entre a massa de A e a massa de B a gente encontrou. Então agora é só substituir aqui no lugar da massa de A o valor correspondente a 8 massa de B. Então eu fico que 8 vezes a massa de B, que multiplica 100 menos 20, que dá 80, é igual a massa de B vezes a temperatura que eu estou procurando, menos 20. Perceba que massa de B está multiplicando dos dois lados, então eu posso simplificar, e aí eu fico com 8 vezes 80, dá 640, isso é igual à temperatura final de B, menos 20. 20 está subtraindo, passa somando, então nessa condição a temperatura final de B vai ser igual a 660 graus Celsius. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra E de eita, poxa, coisa fácil. Fácil se a gente soubesse montar aqui a estrutura e lembrando que as densidades são iguais, lembrando do volume da esfera, estabelecer quanto era a relação entre as massas. Tranquilo?